Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, acabou a moleza. Tava com saudade de estar aqui, inclusive, mó tempão longe, né? Copa do Mundo lá nos States, depois férias, mas agora voltei. E eu começo com o Flamengo na Copa do Brasil. Pô, era pra ser uma noite de festa, acabou com uma derrota amarga. 3 reforços badalados estrearam, mas o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro. Esse foi o primeiro jogo das oitavas de final e foi no Maracanã. A curiosidade, a esperança, o frescor. Ontem o Flamengo decidiu exibir logo 3 novidades de uma vez só. Os novos reforços da equipe, Saul, Samuel Lino e Emerson Royal, começaram no banco contra o Atlético Mineiro. E ainda tinha o Carrascal, que não está regularizado e só ficou na torcida. Os 3 reforços precisaram entrar em campo para ajudar o time. E não conseguiram. Eram mais de 64 mil torcedores no estádio. Para ver uma atração repetida numa competição diferente. Flamengo e Atlético Mineiro tinham se enfrentado 3 dias antes no mesmo estádio pelo Brasileirão com vitória rubro-negra por 1-0. Para esse primeiro jogo da Copa do Brasil, alguns dos principais jogadores do Flamengo foram poupados, como o Arrascaeta e o Jorginho. A primeira chance foi dos visitantes. O Hulk furou. O Atlético reclamou um pênalti nessa bola que tocou no braço do Varela e o jogo seguiu. O primeiro lance de real emoção veio aos 30 minutos. Everton Araújo ajeitou, bateu pro gol! No travessão! Depois saiu uma tabela de pé em pé para finalização perigosa do Plata e o Everson fez uma defesaça. Bota, Everson! Aí veio uma bela jogada do Atlético. O Lianco encaixou um lançamento pro Hulk, que dominou meio que quase dando o chapéu, amaciou com o biquinho da chuteira e rolou pro Coelho chutar para fora. No segundo tempo, o Varela, que no jogo do Brasileirão já tinha salvado um gol certo no chute do Rony, se antecipou a chegada do Coelho para socorrer o Flamengo mais uma vez. Travado no momento do chute, Varela! O jogo estava muito equilibrado. Até aquele momento tinham sido 20 finalizações, 10 para cada lado. E num cenário tão estável como esse, um raro momento de instabilidade da defesa do Flamengo foi decisivo para a partida. O Hulk já estava voltando correndo para ajudar a recompor o time. Era um simples tiro de meta, o torcedor estava até meio distraído. O Léo Pereira tocou para o lado, para o Léo Ortiz, que recuou para o Rossi. Numa triangulação arriscada, ele devolveu para o Léo Pereira, que de primeira tentou novamente o Ortiz e acabou encontrando o Coelho. 1-0 para o Galo. O Flamengo erra na saída de jogo. O Galo não perdoa. Responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem e às vezes o risco está aí. O último reforço a estrear foi o Saul, que entrou aos 33 minutos do segundo tempo. O Emerson acertou uma bola na trave. Pro Emerson no travessão! E o Samuel Lino, a contratação mais cara da história do Flamengo, mostrou as credenciais. Primeiro fez uma jogadaça que terminou com essa defesa do Everson. Jogadaça! E depois fez um gol. E foi anulado porque o atacante estava em impedimento. Uma pena, podia ser uma estreia com gol e o gol de empate, que podia impedir a derrota. Os dois clubes voltam a se enfrentar na quarta-feira que vem, na segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo pode até empatar em casa, que garantirá a vaga. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Tá aberto, né? Equilibrado esse confronto. Agora, eu vou te mostrar aqui uma imagem curiosa do gol do Atlético Mineiro. O Varela avisou, gente. Quer ver? Olha lá, o Léo Pereira toca. Olha o Varela, ó. Deve ter falado a ele, ladrão, ladrão. Ele é uruguaio, né? Não deu certo, não. O Coelho foi mais esperto, fez o gol do Atlético. Ó, a cara do Varela lá. Eu avisei, gente.
Deu mole, o Flamengo acabou perdendo esse jogo. E dos 3 reforços que estrearam ontem, Samuel Lino foi o melhor, concorda? O homem só jogou 38 minutos, foi o jogador do Flamengo que mais finalizou na partida, junto com o Pedro, que jogou os 90 minutos. Foi bem, o Samuel deixou uma boa impressão. E aí, no segundo tempo, o que Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo. Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata. Ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Ah, mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então, assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então, quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iriam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz, eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Então tá aí, nação rubro-negra. Flamengo, né, entra com um time misto ontem, pleno Maracanã lotado. Eu acho assim, vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que é muito desonesto com o torcedor, sabe, que vai para o estádio, paga um ingresso caro, sabe, pra ver um time mesclado como o técnico Felipe Luiz fez. Eu acho que é uma vergonha. Acho que foi uma vergonha assim. Não vou botar culpa, né, somente no Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz poderia colocar um time mais ofensivo. Por que não começou já com os principais jogadores, matava o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo, como no segundo tempo, administrava o jogo, ou então já entrava no segundo tempo com as contratações, sabe? Foi o Atlético Mineiro fazer o gol pro Felipe Luiz acordar, e assim, o torcedor paga caro. Ontem o Maracanã estava lotado, então assim, foi uma vergonha. Eu não consegui aceitar essa derrota, ainda mais do jeito que foi. E eu também não vou culpar aqui o zagueiro Léo Pereira, porque foi o próprio Léo Pereira que fez o gol lá no Bragantino que a gente conseguiu vencer. Olha a maratona de jogos que vem tendo o Léo Pereira. É claro, tem que ter mais atenção, mas também vamos ter calma, sabe? Aí agora o cara errou, já não presta, já vende logo. Não é assim. Esse é meu ponto de vista, eu quero saber a opinião de todos vocês. E falando sobre Mercadão da Bola, Flamengo supera River Plate e avança, né, para contratar o atacante Lucas Beltrán. Então, assim, o Flamengo tá muito otimista. A qualquer momento o Flamengo pode sim sacramentar essa negociação. Um baita de jogador, é um falso 9, né, é um atacante que o Felipe Luiz gosta e gosta muito, se encaixa muito bem no estilo de jogo técnico do Felipe Luiz. Então, assim, vamos torcer para que ele venha, né, e ajude o Mengão a ganhar títulos, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? É um cara jovem ainda, tem muita lenha para queimar. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!